Em nosso estudo de hoje, a lição 31 do livro Estude Viva, e tem por título Através da Reencarnação. Fora melhor que não existissem na terra pedintes e mendigos na expectativa de agasalho e pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta que ainda acalenta privação e necessidade, examinemos a nós mesmos quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verifiquemos que a penúria, através da reencarnação, é um ensinamento que nos corrige dos excessos. Fora melhor que não víssemos mutilados e enfermos suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar as condições de distância física que ainda expõem semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que sem as doenças do corpo através da reencarnação seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Fora melhor não enxergássemos crianças infelizes suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos depois da morte em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através da reencarnação, entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo na comiseração material que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos por fim a aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível da vida triunfante. Terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos oferece por espólio de nossos próprios erros e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tens prodigalizado por milênios e milênios através da reencarnação. A gente vai ouvir com muita frequência um jargão dentro da doutrina espírita. Nesse mundo existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Quando a gente pega o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e lê as várias moradas da casa do Pai, a classificação que foi ditada pelos espíritos superiores, eles dizem para a gente que existem mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações do espírito ainda em infância, e num segundo passo, apenas no segundo degrau, estão os mundos de expiações e provas como esse aqui da Terra. E quando eles vêm definir para a gente o que é mundo de expiações e provas, eles falam para a gente, a expiação é você sofrer a consequência da violação à lei de Deus. A verdade é que aqui na Terra todos nós ainda somos muito rebeldes ao Evangelho de Jesus. A gente ainda não tem o menor constrangimento quando está no meio da rua de falar, você é cristão? Sou cristão. Mas quando a gente pega o Evangelho mesmo, o que é que diz do Evangelho? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que praticam a minha lei. E que lei é essa? É uma lei fácil de praticar, né? Vocês concordam comigo? É amar o inimigo, é perdoar 70 vezes 7, é dar uma face quando bater uma na outra, é caminhar 1000 passos a quem... 2000 passos a quem te exige 1000, dar a capa junto com a túnica. Não é fácil ser cristão. Então a gente não pratica o Evangelho e depois a gente sofre as consequências desse mesmo Evangelho com esse nome de expiação. Quando a gente pega o dicionário para ver, expiação vai ser sofrimento. Mas quando a gente vai até Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo que fala Código Penal da Vida Futura, ele vem falar para a gente que expiação são todas as violações à lei de Deus, os acertos de conta. E tudo de maneira educativa. A gente começa a colocar na cabeça também uma coisa, Deus não é Deus punitivo. Deus nos ama o tempo todo e para nos ensinar da maneira correta, já que a gente não aprende pelo amor muitas das vezes, a gente acaba aprendendo sim pela dor. Eu já ouvi até crítica a esse jargão também, é outro jargão, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. E a pessoa falando assim, não, mas Deus ama o tempo todo. Deus ama sim. Agora,
as maneiras como ele utiliza de maneira pedagógica para nos ensinar o amor, não dói na gente? Olha os exemplos que o Emmanuel trouxe para a gente aqui, para a gente analisar. A gente fica muito triste quando a gente vê pessoas enfermas, quando a gente vê mutilados, suplicando alívio, remédio, todo mundo fica condoído. Aliás, essa é a maneira mais fácil da gente ficar sensibilizado. Muitos não conseguem enxergar as enfermidades da mente. Quando a pessoa está com depressão, diz que a pessoa está fazendo corpo mole. Mas esse aqui não, esse aqui a gente vê logo a pessoa passando dificuldade mesmo, porque está carregando no corpo, como Paulo de Tarso falava, o espinho cravado na carne. Aí ele fala, se é compreensível lastimar essas condições que acontecem por aqui, vamos ver ainda o pesado laço de animalidade que a gente traz, e a gente vai lembrar que, ó, se não fossem as doenças do corpo, a gente ia viver desequilibrado o tempo todo. Por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa ainda, me considero viciado em chocolate. Se não fosse a tal da diabetes aí me ameaçando o tempo todo, eu ia ficar o tempo todo comendo chocolate, ia me viciar no prazer do gosto do cacau misturado com leite, e ia desprezar os valores do espírito, ia ficar preso aqui igual um viciado, fica na dependência química, nessas drogas que tem por aí. Então a doença do corpo, essas mutilações, elas vêm para ensinar, e a gente vai colocar uma coisa na cabeça, né? Toda doença é educativa para o espírito. Nós somos espírito, nós não somos corpo. Daqui a pouco esse corpo vai para dentro de um caixão de madeira. Agora, o que está acontecendo com esse corpo aqui está trazendo aprendizados valiosos, ensinamentos valiosos para mim, enquanto espírito, porque eu é que daqui a pouco vou deixar esse corpo e vou embora, né? Aí ele vem fazer uma outra observação, ele fala para a gente, quando a gente vê pedintes, mendigos, quantas vezes a gente não se vê frente a frente com a avareza, com o egoísmo, gasta demais, tem os excessos, gasta com coisas que não são necessárias, o supérfluo que fica aí abundando nos cofres de cada um de nós, muito comum. E daqui a pouco ele fala para a gente, a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Porque uma coisa a gente vai aprendendo com o tempo, né? Deus é Deus de amor, nos ama o tempo todo. Se está acontecendo com a gente, é porque é para o nosso bem. Mas a gente não, a gente com o nosso ego, eu não queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse daquele jeito. E muitas das vezes revoltados contra as leis e os aprendizados que Deus está colocando no nosso caminho, o que a gente faz? A gente acaba violando tudo e complicando mais ainda a nossa situação. Por fim, o Emmanuel também fala das crianças infelizes, crianças que estão passando por situações muito difíceis, seja dentro de uma casa, às vezes dentro de um orfanato, ou até mesmo na via pública. E ele vem falar para a gente, olha, se a gente começar a enxergar a vida como espírito imortal que a gente é, como aquele espírito que daqui a pouco sai do corpo, fica um tempo do outro lado da vida, estagiando, a gente quer progredir. Para progredir tem que vir para o corpo de novo para poder viver as provas, para poder disciplinar cada pequena virtude que a gente ainda está para desenvolver, ainda está aqui em forma de semente na gente. Vai ter uma hora que a gente vai voltar, e quando voltar vai passar pelo período da infância. E nesse período da infância, que a mente está assimilando de tudo, muitas coisas podem acontecer, inclusive a gente encontrar com pessoas, como diz o Emmanuel aqui, que a gente feriu em outras épocas, que a gente magoou, e a gente acaba sofrendo, sim, pela lei de Talião, pela lei de causa e efeito, esses quadros que a gente deixa a gente sempre muito triste, de ver crianças principalmente, mas ali também tem providência divina acontecendo, e a gente vai começar a botar na cabeça, não é porque a providência divina está acontecendo que eu vou deixar que siga o seu curso, aquilo que tiver ao meu alcance, para minorar esse sofrimento, para poder estar levantando, ajudando a pessoa, a gente vai fazer da melhor maneira possível. Mas vamos colocar uma coisa na cabeça, tudo aqui na Terra é aprendizado para a gente, tudo é aprendizado. Aqui é como uma grande escola de alunos rebeldes que somos todos nós. A hora que a gente conseguir entender isso, a hora que a gente conseguir incluir em nossas orações aquele pedido fervoroso, me ajuda a entender por que eu estou passando por isso, por que eu preciso passar por isso, o que eu estou aprendendo com isso, a resposta começa a vir, a gente começa a entender o valor dessas expiações e entender o papel que a dor tem como
educadora de almas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.